foco no cliente, entender o cliente. A gente às vezes pensa muito em produto, né? Pô, ter o melhor produto, eu venho da engenharia, eu sou muito assim, né? Tu desenvolve internamente, mas ter o cliente, escutar o cliente é fundamental. O maior erro que a gente teve foi não saber para quem a gente vendia, que é o que a gente estava conversando antes ali. Então ali por isso que eu perguntei de crise de identidade. Mas chega um momento que o processo começa a ser secundário e o mais importante são as pessoas, né? Então vai chegar um momento, e eu passei por isso, todo mundo vai passar, que tu tem que deixar de ser um especialista em processo e começar a virar um especialista em pessoas. E eu acho que essa é a maior dificuldade de todo gestor que não tem essa aptidão, como eu sou uma pessoa que tenho pouca aptidão com isso e tive que começar. Sejam muito bem-vindos a mais um Upcast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio fundador do Universo Apo, e hoje eu tenho aqui para bater esse papo conosco Roger Moraes, diretor da SC Media, uma empresa que vem se reinventando ao longo dos anos, que chegou até nós como referência nessa parte de comunicação visual, que é um mercado que a gente vai discutir aí ao longo do bate-papo, que é um mercado extremamente complexo de ser profissional, eficiente, competitivo. Então vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e estou muito feliz de estar tendo esse bate-papo com vocês. Obrigado aí pela abertura. Espero que seja um bom papo aí, que a gente consiga trocar bastante ideias e agradecer aí a Apo aí pelo espaço e pelo tempo aí que vocês estão nos dando aí para conversar. Então, bora pro conteúdo. E um dos nossos conselheiros, ele é diretor 1001, né? Pô, legal. Então, é uma empresa 1.2 bi, né? Daí o Gustavo, ele falou que realmente uma das coisas que tá faltando hoje em dia, que tá tendo, que o pessoal deixou de lado, foi a gestão de projetos. E a gente chegou nessa conclusão quando eu tive um chilique no meio ali. Eu falei, cara, não tô mais conseguindo ver as coisas, porque são 3 empresas, são diretorias diferentes, são demandas e estruturas de demandas diferentes. Eu falei, e aí? Cadê as métricas nortes dessas ações de vocês e tudo mais, não sei o quê? Daí ele olhou pra mim e falou assim, quem que tá gerindo os projetos, né? Sim. Quem que é a pessoa que cuida desse projeto pra ti? Eu falei, não tem. Eu falei, não. Ele falou, não tem. Eu falei, não tem, porque é um centro. Daí olha a nossa visão, né? Porque eu falei, cara, a gente não vai aumentar o custo administrativo para colocar alguém para gerir projeto, porque não está linkado ao custo operacional, não vai ajudar nós a produzir nada mais. Então, olha a visão que a gente tem sobre quando a gente fala de gestão do projeto. Sim. Então, a gente olha, projetos são as nossas alavancas, né? Então, assim, sem projeto, tu não vai para frente. Nem sempre um projeto dá certo, né? A gente teve cases aí que tivemos que dar um passo para trás e tal. Foi um desses cases recentes aí, que eu até te falei que saiu pessoas e tudo mais. Mas sempre voltado o projeto tem que ter dono, tem que ter prazo de início, meio e fim, acompanha percentual de andamento, se está dentro do prazo, se não está. E a gente, por mais que é algo novo, essa gestão de projetos é um sistema que a gente começou a implementar faz uns 2, 3 anos, através do PAEX que a gente fez na Fundação Dom Cabral. Mas ainda é muito difícil de tu conseguir botar o time na mesma página, assim, que não é o dia a dia, porque a gente vamos lá, é uma empresa pequena, a gente não tem altas gestões, então é time de coordenador, gerente e tudo mais ali, e que estão no dia a dia também, tem que entregar o dia a dia, não estão ali só pela gestão. E tu tem que fazer isso acontecer, e eu sempre digo, tu tem que daí sentar na cadeira do projeto e fazer acontecer também. Tem que bater o bumbo e tocar a alavanca de crescimento. E é uma dificuldade. E quando tu vai olhar lá no andamento, às vezes 30%, 40%, nem isso, 25%, 30% dos projetos entregues em dia. O resto tudo atrasado. Aí tu vai olhar o teu indicador lá de planejamento estratégico lá que tu colocou, 70%, 75% do alcançado.
Aí tu vê, pô, se eu tivesse feito em dia os projetos, talvez isso já tinha passado de 100%, né? Então, atrasou o projeto, trava a alavanca de crescimento e a coisa não acontece. Então a gente bate muito nessas, a gente tem agendas mensais de AGM para poder ficar em cima desse projeto e indicador. E isso, aos poucos, o time vai se aculturando. Então, pô, a gente hoje está com um time bem legal de coordenadores que estão bem nessa questão de focados a fazer projeto e conseguir bater o bumbo ao mesmo tempo, assim. Sim. É algo que a gente bate em cima e aos poucos a gente está conseguindo mudar a cultura e com isso ter mais agilidade. E quem que cria os projetos para você? Para ti, por exemplo, você como diretor executivo, um dos sócios, você ergue a mão e fala assim, ó, a gente precisa trazer mais inovação para a área que a gente estava falando, por exemplo, de melhoria contínua e fluxo de trabalhos rápidos. Então, eu vejo que o projeto, esse é uma linha que tem que ter muito cuidado, assim, porque tem que cuidar para o projeto não virar bagunça, né? Tu começar a fazer coisas e perder o foco. E esse eu acho que é o nosso maior desafio. E é o desafio de todo mundo, né? Conseguir botar o foco no que realmente é importante. Então, os principais projetos, eles nascem do planejamento estratégico. Então, uma vez por ano a gente faz a revisão do planejamento e ali a gente define os projetos que vão ser as nossas alavancas. Mas é óbvio que no meio do caminho começa a surgir ideia, começa a surgir projeto, numa reunião de AGM surgem novas coisas. E aí tu tem que cuidar para não perder o foco. E essa é uma dificuldade que a gente tem e todo mundo tem de conseguir saber qual é o projeto que realmente é importante, que está linkado com o teu planejamento. Então a gente faz esse exercício de, opa, deixa esse para depois e vamos focar nesse principal. Depois a gente volta a rediscutir esse novo projeto. Mas acontece, né? Acontece. Tá aí um assunto que eu vou pegar a tua consultoria gratuita aqui. Tu pega esse... Porque concordo contigo que eu vejo duas dificuldades. É linkar os projetos ao planejamento, ao objetivo geral da empresa. Eu acho difícil. É difícil. Eu não acho fácil fazer isso daí. E outra coisa é dizer não para os projetos, porque o mercado ele muda muito rápido. Novas coisas vêm muito rápido. Então a gente é inundado a toda hora por novas boas oportunidades. Tu consegue dizer não pro projeto já na reunião onde ele aparece? Ou tu fala pro pessoal assim, ó, respira... Eu tenho uma sorte de ter um diretor lá na empresa que ele é muito bom nisso, em dizer não. Então eu sou o cara mais idealista, assim, que compraria ideia. Compra muitas ideias, mas eu tenho uma pessoa que é o meu contraponto, assim, que ela diz, olha, eu acho que isso aqui não é o momento. Então ele me ajuda muito nessa questão e a gente entra pro debate e começa a ver, pô, vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Mas a ideia sempre é o quê? Volta-se para o planejamento. Isso vai ajudar no planejamento? É o que a gente definiu lá? Então, aí às vezes está tudo certo, tem que chegar no meio do caminho e dar uma mexida. Por exemplo, pô, inteligência artificial está muito em alta. Tá, óbvio, é um hype aí que não vai sair tão cedo e cada vez mais. É um projeto que estava no nosso planejamento estratégico 2025? Não estava e nem perto de estar. Mas chegou na metade do ano, ou a gente começa a fazer algo e vendo onde é que... A gente é uma empresa de eficiência operacional, a gente tem que ser eficiente. Ou a gente começa a olhar para esse negócio, ou não, a gente vai perder o bonde, né? E aí a gente começou, né? Vamos começar a estudar esse negócio. Esse meu diretor também começou a estudar esse negócio. Tem a equipe de TI, hoje é uma pessoa de TI, que a gente tem um desenvolvedor lá, vamos começar a estudar, vamos começar a brincar, aí tem o N8N, aquelas coisas, conecta com base de dados, busca do CRM, vamos começar a entender esse negócio, o que a gente consegue fazer. O marketing começa a desenvolver a gente para atendimento automatizado, de primeiro nível ali, de SDR ou coisa nesse sentido. A gente tem que começar a pelo menos fazer parte do nosso dia a dia. Então assim, é algo que estava no planejamento? Não. Mas é algo que entrou como um projeto
não digo um projeto principal, porque são vários que acabam tendo, mas como um projeto de alavanca para aumentar a eficiência operacional ou melhorar a comunicação do time. Por exemplo, a gente é uma empresa de vendas, uma empresa que o representante, o vendedor está lá na rua, eu tenho um vendedor interno. Como é que a gente pega essa informação do mercado? Como é que eu sei o que o meu vendedor está conversando lá na ponta? Então, vamos começar a tentar botar inteligência artificial nisso, vamos começar a cruzar as informações. Então, hoje a gente começou a ter estamos brincando com vários agentezinhos ali para tentar ganhar eficiência ou ganhar melhor qualidade nessa informação que vem para dentro de casa, então coisas nesse sentido. Legal. Mas, por outro lado, é uma perda de foco, né? Porque não é algo que estava no nosso planejamento. No radar, né? Não estava no radar. E aí, vamos revisar o planejamento 2026, vamos ver onde é que isso, se vai continuar, se não vai continuar, se encaixa ou se não encaixa no negócio. Né? E quando tu assumiu a direção da empresa, porque até para o pessoal entender, quando o Roger assumiu, tu assumiu a empresa para fechar ela. Sim, a empresa é uma empresa de 2008, a SC Media, ela nasceu em 2008, e eu comecei na SC Media em 2012, então 4 anos após a abertura, onde realmente a gente entrou como investidor e tudo mais, e não valia mais a pena aquele negócio. Então em 2012... fomos lá, eu fui principalmente participar da operação para começar a vender estoque, baixar como é importação, tem um lead time de chegada, tudo, tem que organizar isso tudo para ir diminuindo o estoque, ver como é que vai comunicar isso e, de fato, fechar a empresa. E é onde, em 2012, a gente começou, vamos lá, era uma empresa muito pequena, tinha talvez 10, 12 funcionários, eu peguei e demiti uma parte, ficamos lá em 3 vendedores, eu, 2 entregadores e vamos fazer a operação com isso aqui porque a gente precisa fechar. Todo mundo ciente ali entre o time e aí vimos, não, mas calma aí, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, é só organizar. Tinha coisa que não vendia, que tinha um caminhão de produto e o que o cliente estava pedindo não tinha. Então isso que hoje a gente tem focado muito é em escutar o cliente, tentar entender o que o cliente precisa. Eu acho que esse é o sucesso de todo o negócio, que, vamos lá, por muito tempo a gente também não fez. A gente deu uma boa virada esse ano, assim, de foco no cliente, entender o cliente. A gente às vezes pensa muito em produto, né? Ter o melhor produto, eu venho da engenharia, eu sou muito assim, né? Tu desenvolve internamente, mas ter o cliente, escutar o cliente é fundamental. E aí lá, por mínimo que a gente escutava, começava a visitar com o comercial, começava a entender, começamos a trazer produtos que importava realmente para o cliente, o que ele buscava, e a empresa começou a andar, começou a crescer e tudo mais. Aí em 2017 a gente teve uma estabilizada, perdemos um pouco de time também. Em 2019, na pandemia, o que vamos fazer? Porra. Ninguém mais vai comprar. Como é que vai ser esse negócio? Eu digo, esse é um momento... Eu olhei como uma oportunidade, assim, no sentido de que muita gente vai fechar, mas sabe? Na hora tu olhou como oportunidade? Na hora, sim. A gente olhou para aquele negócio, cara, o pessoal vai retrair, tá com medo, esse é o melhor momento da gente ganhar mercado. Sim. Então, vamos começar. Nesse momento a gente abriu, entre 2019 e 2022 ali, a gente abriu, 2019 e 2021 a gente abriu 6 filiais, nosso crescimento começou a ser 70 e poucos por cento, 76, depois 60 e poucos por cento, todo ano a gente crescia acima de 50%, porque a gente realmente foi para o mercado. E nessa abertura de filiais e tudo mais, foi uma experiência muito legal, mas foi um crescimento meio desorganizado, assim, aquela coisa que tu aposta para ver, né? Um mercado que estava comprando muito, porque muita gente com medo e tal, mas o mercado extremamente aquecido de pandemia, aquela coisa que todo mundo quer estocar porque não sabe o dia de amanhã, né? Então,
E aí faltou um pouco de conhecimento que, né, todo pós-pandemia, a pandemia tem aquele pico e o pós-pandemia tem aquela retração gigante. E aí chegou no pós-pandemia, veio tapa de luva, né? Não teve jeito. Então a concorrência baixou a qualidade do produto muito, a gente estava com uma linha de produto muito acima do que o mercado estava buscando, então foram anos bem difíceis. Isso em 2020. Em 2023 e 2024, assim. Foram anos difíceis para nós e onde a gente teve que tomar grandes decisões também, né? Eu sempre digo, a gente não conta só o lado bom, assim. Tem o lado difícil que é onde a gente mais aprende, eu vejo, né? De como fazer, né? Que foi quase que uma crise de identidade ali? Não, eu digo que foi uma crise de eficiência operacional mesmo, de processo e tudo. Entendi. Tu abre filial, pô, o mercado tá comprando, tá legal. Basicamente a metade das coisas só tu que tinha, a gente tinha muito estoque, então na pandemia a gente tava com estoque extremamente alto, porque a gente, pô, vamos crescer, a gente previu esse aumento de estoque, onde ninguém tinha estoque, a gente tava rindo sozinho, né? Poucas empresas com estoque. E aí não importava se o produto saía daqui ou de lá, e aí nessa gestão de filiais foi onde o nosso maior baque. A gente tem hoje 800 SKUs. E aí tu ter filiais que eram extremamente perto. Vamos lá, a gente é de Blumenau. Tinha Chapecó, tinha Lages, Floripa, São José na verdade, Criciúma e tinha uma filial em São Paulo também. 800 SKUs. Filiais perto, a gente veio de um case de distribuir o nosso estoque nas filiais, mas vamos lá, o nosso cliente, a gente tem 800 SKU, tem chapa de ACM, que é um negócio que é difícil transportar, tem umas 40 cores, na tua matriz tu tem 200 chapas de cada cor, na tua filial tu vai ter 20, depende da cor, 15, aí o teu cliente pediu 16. O que tu vai fazer? Pô, vou ter que mandar na matriz. Aí tinta, tu abasteceu hoje, amanhã, o cliente pediu uma coisinha a mais, o que tu vai fazer? Vai ter que mandar na matriz. Chegou 2024, a gente viu, pô, isso aqui não tá mais fazendo sentido. A gente tá com gastos excessivos de frete para abastecer as filiais e ainda tendo que ter frete para mandar para os clientes da matriz. E é onde a gente viu que, pô, vamos mudar a estratégia de novo. Fecha todas as filiais, centraliza de novo em Blumenau, amplia o armazém. Hoje, daqui para Chapecó, dentro de Santa Catarina, a logística é muito boa, então a gente tem transportadoras muito ágeis. Vamos investir mais em caminhões, vamos fazer rotas novas. Então a gente saiu de, vamos lá, falando de eficiência, de 85 pessoas para 55 na época. Hoje deve estar mais 60. Onde a eficiência aumentou muito, o faturamento se estabilizou, então foram anos que 2024 não teve crescimento, 2025 basicamente também não, só que a gente teve muito mais eficiência operacional, né? Então conseguimos fazer mais com o mesmo, menos dor de cabeça, porque é menos gestão de filiais, e aí quem sabe no futuro de novo organizamos nosso processo interno, automatizamos toda a parte de logística com rastreamento tal, conseguir medir o OTIF, que é o tempo total da operação, né, entre o pedido e o receber, então a gente já está com... É o receber? Batendo no cliente. Saída. Né, chegar na porta do cliente. Então a gente está conseguindo medir todas essas etapas, ainda não está 100% implementado, mas quando estiver certo, estiver ok, quem sabe a gente pensa em expandir filiais de novo, mas aí com uma estrutura muito mais organizada de estoque, do que vai para filial, o que fica, né? Que engraçado que em 2023 e 2024 também foi o nosso... Mais difícil? Tô vendo. E só que a gente nasceu pouco da pandemia ali, né? Época pandemia. E também tivemos a pandemia ali, eu estava atendendo cliente de ônibus. Então tivemos um crescimento rápido. Só que daí aquele mesma coisa que tu falou. A gente, por um lado, a gente sempre foi meio rato de processo. Né? Porque a gente investiu em empresa, o movimento que eu fiz foi a GoFi,
que é um software de workflow, de fluxos de trabalho, BPM. Legal. Né? Então é muito focado em automações entre processos, diminuição de ruído de comunicação, eficiência. Então a gente sempre teve essa veia. Só que o maior erro que a gente teve foi não saber para que a gente vendia, que é o que a gente estava conversando antes ali. Sim. Então ali por isso que eu perguntei de crise de identidade. Porque para mim o sentimento que eu tive, nossa, foi de uma crise de identidade. Que a gente não sabia se a gente era preto com lista branca, branco com lista preta. E aí a gente, tá bom, peraí, a gente está atendendo tudo. Vocês montam estratégias de expansão para... Porque a gente tem a parte de marketing e comitê. Daí os comitês são focados em estratégia de expansão. Para B2B, montamos. Tá, legal. Vocês montam para lanchonete? Montamos também. Então a gente tava nessa fase de querer abraçar o mundo, né? E aí é onde a gente começou a... Não, peraí. Deixa eu sentar aqui e entender o que a gente é de fato, né? Essa é a questão do foco, né? Que a gente fala tanto. Se conseguir botar foco, eu vejo pelos nossos clientes, os clientes principalmente de comunicação visual. A SMD hoje ela atende 3 mercados, a gente tem dividido 3 verticais. Nosso core business, comunicação visual. Têxtil, a gente começou muito depois. Eu queria perguntar até aqui. Então, têxtil. E o último, mobile, que também é um mercado totalmente diferente, que a gente vende essas películas de proteção de celular, máquina para reparo de celular e tudo mais. E a gente vê que dos nossos clientes, os que querem atender tudo na comunicação visual, fazer envelopamento, fazer fachada, fazer totem, são os menores. Os caras que só fazem envelopamento, a gente só faz fachada, só faz totem. Eles normalmente são maiores, porque eles são os melhores da região naquele negócio. Então o foco é algo muito importante. E como eu te falei, assim, eu estava anos sem visitar clientes, digamos assim, muito resolvendo essa questão de filiais e processo interno, e aí a gente nunca tinha tempo para escutar o cliente. E esse ano a gente botou, Roger, tu vai voltar para a rua, vamos entender. Que engraçado. E aí tu leva uma porrada, para falar a verdade, né? E tu começa a escutar coisas que tu nem imaginava que era um problema da tua empresa, ou tu imaginava, mas tu dava um valor desse tamanho e na verdade pro cliente é desse tamanho, sabe? E aí, desde pós-venda, velocidade de entrega, logística, problemas que a gente enfrentou no fechamento das filiais e tudo mais, ou até estabilizar um time no pós-pandemia, e às vezes tu não dá aquele devido valor. E aí quando tu vai pro cliente, tu começa a entender muito bem o que ele quer, né? E hoje a gente tem no nosso... Eu bato muito nessas AGMs com eles, pessoal, a partir de agora, até um projeto novo que a gente tem, todo mundo aqui da coordenação vai passar pelo menos um dia visitando o cliente com o vendedor. Não faz mal se é RH, se é financeiro, se é suporte, não importa, pode não ter ligação nenhuma com o cliente, mas vai lá para a rua, vai passar um dia, pelo menos a cada 2 meses ou 3 meses, vai passar um dia visitando o cliente. Para você saber quem é o cliente, para você entender a dor do cliente, porque às vezes o financeiro, o cliente, sei lá, tá limite de crédito, ou seja lá o que for, o financeiro analisa números, né? Mas, ele lá conhecer o cliente, vê que tem que olhar um pouco de tudo, não dá para só olhar o número, tem que ter contexto no negócio, né? Então, para criar contexto, nada melhor do que visitar o cliente, né? Entender. Então, a gente está com esse novo projeto e estamos batendo em cima. Já semana que vem vai começar... vamos começar agora. O marketing já vai começar a fazer visita, que é a área mais próxima. Depois vai financeiro, depois vai RH e assim vai. Que legal. Todo mundo vai visitar o cliente. Que legal que os movimentos são muito parecidos que a gente está fazendo. Porque esse ano também eu no caso, também comecei a botar mais a bunda no carro e falar, tá bom, vamos lá. E tem que ser, cara, tipo, vamos lá, como CEO, como diretor, ou como dono da empresa, seja lá qual for o cargo ali, é nós que o cliente quer ver, é para nós que ele quer reclamar, assim. Eu tive um case muito legal, acho que o primeiro dia que eu fui visitar um cliente,
Eu cheguei no cliente e não me identifiquei. Cheguei com o vendedor também não me apresentou. E o cliente começou a reclamar, e pá. Era cliente da comunicação? Comunicação visual. E era um cliente perto da nossa empresa, assim, muito, em Blumenau, muito próximo. E reclama. Porque, pô, eu gostaria de um dia poder falar com o dono da SC Media, que aí ele tem que saber dessas coisas que estão acontecendo. Aí eu disse, pô, cara, prazer, cara, eu sou o dono da SC Media. Mas foi na hora, assim, ele olhou, é verdade o que tu tá falando? Não, sim, sou eu mesmo. Absurdo eu não conhecer ele, a gente não se conhecia ao vivo, né? Sim. E aí ele pegou, levantou da cadeira dele, ele não queria nem receber a gente. Quando ele recebeu a gente, ele não levantou, ele não olhou na nossa cara, a gente entrou na sala dele. O que vocês querem? Aí começamos a falar tudo. Quando ele descobriu, ele parou tudo, levantou. Vem aqui, me dá um abraço. Me deu um abraço. Pô, que legal que tu veio me visitar, cara. A partir de agora, então, ó, tu tá sabendo os problemas, aí eu já disse, ó, isso aqui nós vamos resolver assim, tudo na medida do possível, nada de promessa vazia também. No dia seguinte ele voltou a comprar conosco. Ele não estava comprando há muito tempo, assim, só o mínimo necessário, hoje ele já é representativo de novo. Não preciso falar não, mas era indústria? É um birô de comunicação visual, na verdade. Então, vocês vendem a matéria-prima? A gente vende a matéria-prima, exatamente. Basicamente a gente é uma empresa de logística, importa e distribui máquinas e suprimentos para comunicação visual, têxtil e mobile. Então, o têxtil da comunicação, vocês etiquetas? Então, por que a gente atende esses três mercados, né? Tem sempre uma tecnologia que conecta um ao outro. Então, quando a gente fala de comunicação visual, a gente fala de impressoras. Sim. Impressora de adesivo, lona, então a comunicação visual é isso. Quando a gente fala de têxtil, a gente fala de estamparia digital, muitas vezes. Então, a estamparia digital, o que são? São impressoras que imprimem ou no tecido, ou na sublimação, que é a impressão no papel para transferir para o tecido, ou impressão em cima de camisa pronta. Enfim, tem N tecnologias que para nós é a mesma coisa. A tecnologia, o equipamento é basicamente o mesmo. O que muda é algumas peças, é a tinta, é um pouco do formato, mas é muito similar. Então eles se conectam por isso. Então assim, no têxtil a gente é específico em estamparia digital. A gente não vende máquina de costura, máquina de corte, é impressoras para estamparia digital. Então é muito focado nisso, sabe? Suprimentos e equipamentos para esse nicho do têxtil. Que é algo que, assim, é inevitável, né? O têxtil ele vai fazer esse movimento do analógico para o digital. Eu bato muito isso interno. E muita gente, não, que o silk vai anos, ele vai, talvez vai levar 10 anos, mas é inevitável, é muito mais sustentável, é muito mais personalizável o negócio quando a gente fala do digital, né? Então, a gente está nesse mercado acreditando muito nisso e por estar num polo têxtil também, que é a nossa região, né? Então, para nós é uma alavanca também isso, né? A gente fala na educação, principalmente, aqui a gente chuta uma pedra e tem uma têxtil aqui dentro. Sim. Eu estava esses dias visitando com o nosso representante têxtil e assim, cada vez que tu vai pra rua, tu vê que tu não sabe nada, basicamente. Tu tá num polo têxtil, mas tu não imagina o tamanho do polo têxtil. Então eu tava brincando, a gente ia visitar um cliente e aí tinha que dar a volta na rua, tu vai fazer a volta num espaço vazio, tá fazendo a volta já dentro de outro cliente, porque é um colado no outro, é um do lado do outro. Então assim, tu não imagina, tu olha um buraco assim, abre uma porta, tem uma indústria lá que tu nem imaginava lá dentro. Então, e que é uma oportunidade que ainda está no sistema analógico e tu faz todo um trabalho para essa digitalização. Essa questão do sistema analógico e o digitalizar. Quando eu falo sistema analógico, seja uma impressão por silk com quadro, onde tu tem quantidade mínima, porque tu tem que fazer o quadro, tu tem que diluir essa questão toda, e quando eu vou para o digital eu falo de uma impressora que a gente chama DTG, Direct to Garment, que imprime direto em cima da camisa, por exemplo. Então, tu não tem gravação de quadro, tu não tem quantidade mínima, tu não tem cores, então um quadro para cada cor é um quadro, ali o digital é uma infinidade. Então, o teu custo de fazer uma peça ou 10 mil peças
é equivalente, ao contrário do analógico, e quanto mais escala, menor é o custo, só que tu ganha, vamos lá, aqui tu ganha muito mais flexibilidade, e o mundo caminha para isso, hoje em dia cada um quer ter peça única, não quer usar a mesma camisa que o amigo está usando, principalmente mulher, muito disso, né? Então o público feminino é complicado nessa questão. Então tu vê que cada vez mais as coleções elas começam a ficar com uma variedade maior. A gente tem hoje N lojas online que não tem estoque. Eles vendem, imprimem a camisa, botam dentro do correio e entregam. Então assim, imagina uma pessoa dessa ter que ter gravação de quadro para fazer, é impossível. Sem o digital, fazer uma loja online com uma infinidade de estampas é impossível. Sim. Sabe? Então, logisticamente, operacionalmente é impossível. A ideia, o conceito da ideia é muito legal até. Exato. Bater de frente com a realidade, né? Sim. Eu anotei aqui, tu comentou do representante têxtil. Vocês trabalham com unidades de venda separadas para cada uma das frentes? Sim, isso foi muito testado internamente. Começaram tudo juntos, é uma dúvida que nunca acaba, assim, sabe? E a gente está sempre se perguntando, a gente está sempre, qual que é o melhor método? Uma vez eu estava indo visitar com um time comercial, a gente foi para Rio do Sul. Entrei dentro de um carro, comunicação visual, a gente já atendia têxtil também, mas... E pegamos um trânsito lá, um acidente. Eu sei que a gente saiu 7h30 da manhã, chegamos em Rio do Sul depois do meio-dia. Eu disse, gente, a nossa função como vendedor é vender, não é ficar dentro de um carro dirigindo, né? Sim. Isso aqui tá tudo errado. Então a gente tinha bem separado, um vendedor para cada coisa e tal. Eu disse, não. Imagina, se a gente levou 4 horas, vai vir o vendedor do têxtil, às vezes para visitar a empresa do lado, vai levar mais 4 horas. Não, vamos juntar isso tudo e vamos fazer vendedor multimercado. E aí a gente criou o vendedor multimercado, onde ele atendia a empresa de comunicação visual, do lado já visitava têxtil e já visitava mobile. Porra, top. Resultado, uma bosta. A gente ficou, no fim, virou uma empresa basicamente com vendedor de comunicação visual, que era o nosso core business. Sim. Por mais que ele dá treinamento e tudo, se apoiar no mais fácil. Ele se apoia no mais fácil. E aí, então, a gente começou a dividir essa questão novamente. Sim. Aí, internamente na estrutura. A gente criou o SDR, a gente criou o Farmer, criou o Hunter, toda essa estrutura de máquina de vendas. Como é que vamos fazer a coordenação disso? Vamos fazer coordenação por mercado ou por tipo de time? Uhum. Eu acho que por tipo de time faz mais sentido, talvez, porque Hunter é uma forma de tratar, Farmer é outra, SDR é outra, SDR está no marketing, até é um outro caso. Vamos fazer por time. Cara, nisso foi legal, tal, mas fomos vendo que acontecia a mesma coisa. O pessoal acabava se apoiando, então a gente mudou de novo. Hoje o coordenador ele cuida do início ao fim. Então ele cuida do farmer, cuida do hunter, cuida do representante. Então ele é por vertical. Isso é o que tem se mostrado melhor nos nossos... O coordenador do têxtil. O coordenador do têxtil, da comunicação visual, do mobile. São 3 coordenadores. Hoje o mobile é um mercado, para nós são poucos SKUs, é um mercado mais simples, digamos assim, a gente junta com o do têxtil. Entendi. Então, têxtil, como é um mercado novo para nós também, relativamente mais novo, a gente tem um da comunicação visual e um que atende o têxtil e o mobile. Eventualmente o têxtil começa a crescer, tudo mais, já vem crescendo, é a nossa maior alavanca hoje de crescimento, a gente vai ter que dividir mais uma vez. Entendi. Então, hoje, por uma questão operacional, toca os dois. Passamos. Vocês veem que a gente está se conhecendo hoje. E as dores são exatamente as mesmas. A gente começou também com a ideia de todo mundo vende tudo, porque parece eficiente no custo, né? Principalmente em custo, né? Não, peraí. Tu tá aqui conosco, tu consome a parte de serviço, tu precisa muito de educação na tua empresa. Sim. Por que tu não vai comprar educação também? Não, mas tu precisa também de tecnologia para melhorar a eficiência de processo. Deu pra ver que tu gosta bastante disso. Sim. E no fim não vendia nada, né?
Daí sempre se apoiavam no principal produto, que era a vaca leiteira da empresa. Daí a gente falou, não, então vamos lá, vamos montar Daí montamos o time separado, e aí até engrenar o time, daí a gente olhava aquele time sem vender, e aquele custo, e aquilo doendo o coração. A primeira vez a gente voltou atrás. Sim. Não, vamos voltar como estava antes, que dá certo. Bem gerenciado. Resumindo, não deu e a gente separou tudo de vez. É que eu acho que não tem certo e errado, né? Vamos lá, talvez a empresa consegue se organizar mais, talvez para algum determinado mercado, ou alguma empresa consiga fazer dessa forma, mas é um caminho mais difícil. Quem sabe se tu tiver muita automação dentro do teu funil, que ele mesmo incentive o teu vendedor, precisa fazer isso agora, precisa fazer cross-sell desse produto. Mas aí a gente entrou numa discussão, me lembro uma vez, que a gente não queria parecer querer vender a toda hora. A gente gosta muito de relacionamento. Uhum. A gente gosta muito de relacionamento. Os clientes vêm aqui, às vezes eles trazem os times, dão treinamento, a gente empresta a área ali, presta essa área aqui. A gente gosta muito desse relacionamento. E a gente falou, tá, mas peraí, então se o vendedor vendeu, e daqui a pouco ele vai vender outra coisa, o pessoal não vai mais receber ele lá. Que vai dar aquela sensação de estar a todo momento querendo vender alguma coisa. E a gente, tá bom. Acho que esse foi um dos pontos finais assim, que a gente definiu. Cada BU Sim, tem que ter uma estrutura. Com a sua estrutura de vendas. E é o que para nós também tem se mostrado mais eficiente, assim, é a questão do foco, né, que a gente fala de novo, né? Tu botar projeto, se tu conseguir focar, tu vai respirar aquele mercado, tu vai viver aquele mercado e vai fazer acontecer. Né? Aqui eu deixei anotado, lá no início eu tinha te perguntado, tu acredita que uma das coisas que salvou a empresa foi a tua forma de gestão de processos? Foi a forma com que tu... Porque eu acho isso super interessante, porque é algo difícil de fazer. Não é algo fácil, muitas vezes a gente sim desvia dos projetos e tá tudo bem. E aqui a gente sempre fala, ninguém é perfeito, a gente erra, a gente desvia de projeto, a gente às vezes não entrega dentro da sprint, tem que estender, tá tudo certo. Sim. O que importa é continuar esse movimento em prol daquilo que a gente determinou. Mas tu acredita que foi isso um dos pontos principais? Eu acho que quando a gente fala desse tipo de questão, depende do tamanho da empresa. Então, quando a gente fala lá em 2008, que a empresa tinha 10 pessoas, tal, eu acredito que sim. Porque, vamos lá, tu tem que ter processo, opinião minha, né? Mínimos para que o negócio aconteça, senão vira bagunça, e organizar esse negócio é importante. Mas chega um momento que o processo começa a ser secundário e o mais importante são as pessoas, né? Então, vai chegar um momento, e eu passei por isso, todo mundo vai passar, que tu tem que deixar de ser um especialista em processo e começar a virar um especialista em pessoas. E eu acho que essa é a maior dificuldade de todo gestor que não tem essa aptidão, como eu sou uma pessoa que tenho pouca aptidão com isso, e tive que começar a me exercitar e buscar e começar a correr atrás, porque hoje eu me imagino a SC Mídia sem o meu time de coordenação, ou sem o nosso pessoal que a gente faz o planejamento estratégico, não ia existir. Vamos lá, há 3 anos atrás não tinha esse time, há 4 anos, a gente montou esse time nos últimos 2, 3 anos aí. Então, e esse time ajuda a replicar a cultura, ajuda a fazer tudo escalável, digamos assim, porque chega um momento que falta braço, falta tudo. Então, no início, eu acredito que processo é algo que é importante, mas chega um momento que ele é secundário, porque sem as pessoas não... E aí tu vê isso pela... turnover, começa... Desgaste operacional. Desgaste, clima. Então, assim, a gente vem batendo muito, cara, indicador de ENPS, a gente tem que conseguir isso aí ser o melhor possível. A rotatividade é algo que eu acho que não tem quem sobreviva, assim, sabe? A gente passou dificuldades aí no fechamento das filiais, em 2024,
2024 ali, final do 23, teve bastante dificuldades com isso. E depois que a gente estabilizou um bom time estratégico, pô, foi assim, é um divisor de águas. A gente vai ter dificuldades, óbvio, mas é um divisor de águas, assim. O time estabiliza, tu começa a delegar com muito mais facilidade, porque eu sempre digo, pô, eu tenho batido muito nisso. A gente tem que ter uma intimidade que tem que ser fora do comum, assim. A gente tem que... Tudo se resume à confiança, né? Então, a confiança que tu vai fazer o que tem que ser feito, que tu vai fazer da melhor forma possível. E a partir do momento que tu confia no teu time, cara, eu acho que esse é o resumo, é a confiança, eu sempre digo. Se tu confiar no teu time, tu vai delegar. Se tu delegar, tu vai crescer. Se tu não delegar, é porque tu ainda não confia no teu time. Então, tá tendo ainda não tá tendo uma sinergia com o teu time estratégico, assim. A partir do momento que tu começou a delegar, e eu digo, hoje eu não preciso mais sentar todo dia na minha cadeira para fazer o operacional, ou seja, qualquer coisa que demande, assim. Eu fico às vezes uma semana, enfim, eu só vou lá, vejo se está tudo certo e saio, e vai para reunião, vai para visitar cliente ou coisa nesse sentido. Isso, para mim, internamente, fala, pô, tô confiando no meu time. Então, se eu tô confiando no meu time, eu tô com o time certo, né? Mas na primeira virada, quando tu começou esse movimento, tu tinha, eu sempre falo, é muito difícil, né? Porque a operação é a nossa cachaçinha, né? Sim. Exato, onde é o teu escapismo, né? É onde é a tua caixinha para escapar do mundo real, né? E tu teve dificuldade? Tenho até hoje. Então, assim, se eu não tiver com a minha agenda cheia, quando eu vejo, eu tô sentado lá na mesa fazendo tabela, fazendo alguma coisa, preenchendo coisa no sistema. Então, não vou dizer que, óbvio que hoje eu tô dizendo, eu tenho feito muito menos, mas sim, é um exercício diário, e eu digo, é um exercício diário de tu desenvolver o time, assim. A gente tem batido muito na questão de treinamento interno. Então, assim, toda sexta o RH tem um indicador, a gente tem um indicador no RH que é horas de treinamento para o time e nota. Então, todo treinamento nosso tem uma prova no final, e essa prova não é para ver se a pessoa é boa ou é ruim, é para ver se a gente conseguiu passar o conteúdo de uma forma eficiente ou não, ou se a gente tem que repassar esse conteúdo ou não. Então, toda sexta, das 9 às 10, das 9 às 11, dependendo do treinamento, leva um pouquinho mais, alguém vai dar um treinamento interno de alguma coisa. E a gente é uma empresa de vendas, né? E assim, vamos lá, tudo que envolve produto e coisa assim, sou eu que dou o treinamento. Aí o marketing dá do marketing, financeiro do financeiro. Então, assim, a gente tem treinamento de diversas coisas, onde no final aplica-se prova e é o indicador do RH. E esse indicador tem que estar com horas de treinamento X, que senão a gente vai encher o saco do RH. Sim. Porque é importante. E a partir do treinamento, tu começa a confiar mais nas pessoas, né? Então, tu começa a ter proximidade, tu começa a entender as deficiências também, porque ali o pessoal vem com dúvidas que tu diz, pô, não é possível. Sim. Então, assim, às vezes a gente chega... um time comercial, tal, a gente fala muito de prazo de recebimento, tal, e aí no sistema a gente trata uma sigla, PMRV, prazo médio de recebimento de vendas. E vai para um treinamento, tu vê que às vezes metade do time, tá, mas o que é aquele PMRV? E a gente acha que isso tá dominado, pô, é o nosso prazo de faturamento, tá entendendo? Sim, é o básico. E aí tu vê que não tá, o óbvio não tá dominado, o pessoal nem sabe o que é aquilo. E vai para bloqueio, para liberação do coordenador, e eles, bateu naquele tal de PMRV, mas sim, não. Sim. Então, isso a gente vê como uma alavanca muito importante de crescimento também, legal. Sabe? E hoje, se fosse resumir, então, se fosse colocar eu sei que não, até a gente não quer tratar isso como uma resposta em específico, mas se fosse resumir essa essência dessa nova, melhor versão de vocês, o que tu colocaria à frente? Então, a gente bate muito na nossa missão e no nosso propósito, assim, sabe? Então... eu acho que a gente tem que ser pautado por isso, assim, sabe? Vamos lá, a gente diz que a gente tem que a nossa missão é ser indispensável no crescimento do cliente. Então,
eu acho que a todo momento a gente tem que estar olhando para isso. Pô, para ser indispensável no crescimento do cliente, o que a gente tem que fazer? Quais são as ações que a gente tem que tomar? E essa é a nossa identidade, né? Essa é a nossa missão. Então, tudo que a gente vai fazer para o cliente realmente se sentir bem em estar junto conosco, de ele confiar na gente para o crescimento dele. Então, isso demora para cair a ficha. Aquela coisa, eu acho que essa é uma outra dificuldade que todo empresário tem, ou toda pessoa que começou uma empresa, em dar bola ou em dar foco para missão, visão, valores e propósito. A gente sempre deixa isso como algo secundário, e aí que dá as crises de identidade, ou de onde a gente quer chegar, ou o que a gente quer fazer. E eu fui assim por muito tempo. Pô, tinha que discutir missão, visão, valores. Frescura. Sabe, aquela coisa, deixa para depois, vamos vender, vamos vender. E quando cai a ficha de que é isso que vai dar tua identidade, é isso que vai te pautar como tu vai ser visto pelo cliente, tu entende que, o que eu fiz até o momento? É aquela coisa, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar tá bom, né? Aquele ditado, né? Sim. Então a gente é muito pautado hoje em escutar o cliente e entender o que a gente vai ter que fazer. E é algo bem embrionário. A gente começou nesse ano a um foco muito alto nesse negócio. Sim. E o nosso propósito é hoje, que está na nossa camisa, e tal, é encurtar a distância entre a tecnologia e o cliente, e o mercado. Por quê? Nós somos uma importadora. Então a gente busca tecnologias de equipamento, de suprimentos no mundo, onde o nosso cliente não teria acesso se não fosse nós, porque é muito difícil ele sair daqui, ir para a China, ir para a Índia, ir para a Europa, buscar uma tecnologia. Para o nosso porte de clientes, que normalmente é menor, estreando do têxtil, né? Mas são clientes pequenos, então a gente, nesse caso, a gente busca fazer essa interface entre o mundo e o cliente, né? De buscar a melhor tecnologia para o nosso cliente, que ele não teria acesso se não fosse por nós. Então, a gente é muito baseado nessas duas coisas e estamos buscando muito enraizar isso no time. Assim, sabe? O foco no cliente, acho que também foi um divisor de águas para nós. E a gente tem levantado uma bandeira que, quem sabe, se vocês viram nas redes sociais alguma coisa nossa, vocês devem ter visto isso, que a gente está batendo muito na tecla, que a vantagem competitiva da indústria no futuro não está no produto. E a indústria insiste ainda em falar no produto. E, coincidentemente ou não, até me respondeu agora aqui, ó. Até eu vou te mostrar aqui, ó. O artigo ficou muito bom. Me mandou aqui, ó. Olha o nome do artigo que eu escrevi. Tu não vai conseguir ver aqui. Mas tá aqui, ó. Eu mandei, ó. Indústria vezes varejo. A realidade mascarada. Que daí a indústria tá querendo bater muito na ideia de que o varejo vai ser o meu produto que vai ser o diferencial. Porque minha camiseta tem um fio tal, esse é o diferencial. Eu falo, gente, o diferencial tá na cadeia de serviço. E cada vez mais. Sim. E a cadeia de serviço é o servir efetivamente o cliente, é ouvir ele, é ouvir a dor, é se movimentar em prol daquele desafio que a gente fala assim, ó, faz a determinação de CP para montar teu planejamento estratégico de vendas, marketing, produto, bota a dor do cliente aqui no meio. Sim. E aí vocês vão... E isso é difícil, é um vício, principalmente na nossa região. A gente é uma região muito, a gente sempre fala, né, de ter as coisas, de construir galpão, de ter máquina, de ter isso. Então, o nosso mindset é muito voltado a processo, é muito voltado a produto, e deixar de pensar em produto, porque eu cuido até dessa parte dentro da empresa, esse é a minha caixinha de desenvolver produto e buscar tecnologia e tudo mais. E é muito difícil tu deixar de pensar em produto e ver que isso muitas vezes é secundário, né? Tu ter um bom relacionamento, com atendimento rápido, com pós-venda bom, com treinamento para o cliente. Eu digo, esses nossos treinamentos de sexta-feira a gente já está testando agora. Pô, a gente já faz o treinamento interno. Por
Por que a gente não conecta com o YouTube e começa a transmitir para os nossos clientes também? Pô, estamos treinando produto, estamos treinando N coisas. Então, fizemos os testes e vamos botar esse projeto. Então, esse mês já vai ter o primeiro treinamento meu com clientes junto. Então, vamos ver como é que isso vai... E surgiu numa AGM de um mês atrás. Então, vamos encaixar, vamos tentar ser ágil nisso, porque vender produto todo mundo vende. Hoje, o que diferencia é muito pouco, sabe? Enfim, a gente tem que ter qualidade, tem que ter eficiência operacional, mas não é pensar em produto. Legal. É pensar de fato no cliente, assim, sabe? O que tu acha que foi uma decisão tua, que foi uma decisão mais ousada, que hoje tu olha para trás e fala assim, ó, putz, agradeço por ter tomado essa decisão? Olha, assim, ó, teve algumas, né? Mas se a gente for pegar a última, eu vou te dizer que, vamos lá, foi quase uma codecisão, porque a questão do fechamento das filiais, a gente se apega muito às coisas, né? A gente, pô, tá aberto, tá lá, tá rodando, por que vamos fechar, né? Então, foi um estudo trago pelo nosso diretor de operações ali, ele disse, pô, não faz sentido nenhum essas filiais estar abertas. E foi muito difícil eu dar um ok nesse negócio. E talvez se eu não tivesse dado ok, pô, isso ia se reverter em prejuízo novamente para uma empresa tão grande que talvez não ia conseguir sair, porque não fazia sentido gastar o dobro para entregar a mesma coisa para o cliente, sabe? Então eu acho que isso foi uma das decisões mais acertadas, mas ela não é exclusiva minha, foi graças a essa pessoa que bateu tanto na tecla, trouxe, e eu ter comprado essa questão, assim, e a gente saiu da água pro vinho, assim, pô, em cultura, porque se tu não tá organizado para ter filial, não tenha. Porque como é que tu vai levar tua cultura lá na ponta? Como é que tu tem que ter essas pessoas que vão enraizar a cultura, senão vira bagunça, tu se perde, aquela questão, ó, quem só quebra quem cresce, né? Quem quer ficar no mesmo lugar ali fica no acomodado, acaba sendo mais fácil, né? No crescimento tu encontra esses desafios. Sim. E eu acho que o desafio tá justamente nas pessoas, na cultura, de fazer como tu faria, né? Sim. E eu vejo que essa das últimas decisões foi a mais acertada. Mas também a abertura das filiais também foi muito acertada na época da pandemia, onde a gente deu capilaridade, a gente botou nosso nome muito mais forte na rua. Então acho que isso é momento. Tu vê que num momento a filial foi bom, no segundo momento ficou ruim. E eu acho que hoje uma empresa que quer ter sucesso é isso, ela saber se adaptar ao momento. Ela saber fazer as correções rápidas, porque a gente se apegar ao negócio, sim, e aí tu acaba não corrigindo, tu fica naquele negócio que, esse mês não deu, mas mês que vem vai dar certo. Aí mês que vem não deu certo. Não, no próximo vai dar certo. E, pô, olha pra trás, tá dando errado todos os meses, e tu não mudou nada, por que mês que vem vai dar certo? Vai continuar dando errado. Então, se não se adaptar ao mercado, e aí cada vez mais, né? Hoje em dia... Eu vejo que a gente, por mais que a gente já saiu daquela empresa extremamente pequena, então a gente estamos ali, uma empresa um pouquinho mais ali, 50, 60 funcionários, e ainda conseguir se adaptar muito rápido, eu acho que isso é uma virtude que a gente vem carregando desde quando a gente tinha 5, 10 pessoas, sabe? De conseguir ter essa adaptação, essa modelagem rápida, assim, essa questão de tecnologia interna. Então o pessoal olha para nós, uma empresa do nosso tamanho, que roda com RP, SAP, que hoje é que é um player muito bacana de mercado, um CRM Salesforce, que também quem olha de fora, pô, mas como? É um negócio extremamente caro. Não é. Eu vou dizer que é muito mais barato que muitos outros sistemas, por quê? Nós temos o desenvolvimento interno, eles nos entregam a plataforma, o desenvolvimento é nosso, tá entendendo? Vocês pegaram alguém no mercado que mexia com Salesforce? Sim, tu busca... que como a gente tem o desenvolvedor interno, cara, bota ele para estudar, que nem ele está estudando IA, em algum momento ele estudou SAP, em outro momento ele estudou Salesforce, e aí tu começa a desenvolver, porque o que tu tá usando deles é a tecnologia. Sim. A personalização, a customização tu tá fazendo interno, que é onde a consultoria cobra uma fortuna. Sim. E tu é ágil, né? Tu, precisou mudar o método de cálculo de comissão. Botou hoje, amanhã já está testando, e eu acho que isso
é um DNA que a gente briga muito para não perder, assim, seja no sol ou na chuva, no momento difícil ou no bom momento, vamos manter um braço na tecnologia, assim, por mais que... Acho que são dois pilares que a gente compartilha não sei se com as mesmas palavras, mas acredito que com sentido no mesmo, que é fazer muito com pouco. Sim. É uma coisa que a gente vive muito aqui dentro, a gente fala muito isso. E o outro é fazer muito com pouco, fugiu fazer muito com pouco e já vai voltar. Falei ontem, inclusive, na live, que é inovação incremental. A gente fala bastante na educação, principalmente, que a gente não quer... Falei, quer de inovação disruptiva? Dá ré num foguete no meio do mar. Fora isso, meu amigo, Sim. Senta aqui, a gente vai evoluir um passinho de cada vez. Bota um processo a mais, melhora, dá mais um passo, melhora. E essa questão da melhoria contínua, de inovação incremental, deu velocidade pra gente. Sim. A gente, como tu falou, em outras palavras, a gente faz o mesmo conceito, né? Que amanhã tu ser um pouquinho melhor do que hoje, né? E a briga é contigo mesmo, né? Não adianta tu olhar pro concorrente, o que ele tá fazendo, tal. Tu tem que ser melhor, ou seja na cultura, seja no processo, seja onde for, tu tem que ir evoluindo. Legal. E isso é muito da metodologia ágil, né? É melhor o feito do que o perfeito, né? Se tu ficar ali, querer entregar aquele projeto gigante, a gente bate muito, é o feito do que o perfeito. Vamos fazer, depois a gente dá o segundo passo, né? Então... tanto que eu vejo que por a gente ter investido na tecnologia, a gente percebe isso no início, quando a gente ia montar processo, meu Deus, era um caminhão de processos. E a gente depois vinha encurtando o processo. Sim. Hoje não, hoje o processo é 3, 4 etapas, acabou. O que vão ter de condicional dentro dessas fases? O que tu precisa medir, fora isso é encher linguiça. Sim. Então, o processo é para tornar ágil, né? Isso é uma dificuldade de todo mundo, assim, também, né? Normalmente quer ter processos muito complexos e às vezes tem uma linha que liga o fluxo de um lado ao outro praticamente sem passar por um monte de etapa, né? Exatamente. Então isso algo que a gente briga bastante lá internamente. Pra gente até encaminhar pro final, o que tu vê que faz com que a marca de vocês seja uma marca lembrada nesse mercado B2B? O que vocês acham que vocês fazem bem? Assim? Eu acho que, como eu digo, assim, uma das grandes virtudes nossa também é a resiliência, assim, porque é um mercado que entra e sai N concorrentes todo ano, a toda hora. A gente está aí desde 2008 criando marca, seja no momento difícil ou fácil, porque a gente não está querendo ser uma mentalidade startup de explodir e querer vender e fazer o negócio acontecer. A gente quer ser consistente e sustentável, né? Não correr grandes riscos, mas estar sempre ali batendo bumbo, ganhando o seu mercado, atendendo bem o seu cliente. E eu acho que quem trabalha com a gente vê essa questão da seriedade, assim, sabe? Então, de assumir o que tem que ser assumido, eu sempre digo, a comunicação visual é um mercado muito problemático, enfim, a gente escuta muitas coisas no mercado, o fornecedor X deixou de me atender, ou quando deu problema ele correu, então a gente está ali para notícia boa, para notícia ruim, entende? Eu acho que isso nos identifica muito, principalmente aqui regionalmente, assim, sabe? É muito difundido essa questão. Que engraçado que a Nubank fez disso uma oportunidade, né? Com o banco e agora com telefonia, que ninguém queria atender, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa que a gente tem que enxergar, né? Que a resolução do problema é a melhor forma de se conectar com o cliente, né? O problema é a melhor forma de se conectar. Porque e todo mundo tem o mindset, o drive de venda e não tem o de resolução de problemas. E a gente está investindo muito nessa questão de, não vamos fugir do negócio, vamos resolver o cliente, porque a partir do momento que tem um problema e tu resolve, o cliente se conecta mais ainda contigo, e tá tudo certo dar errado, tá tudo certo dar problema.
a gente tem que conseguir resolver, né? Sim. E todo mundo tem medo. E isso acontecia, por exemplo, antigamente, do vendedor deixar de ligar para o cliente porque ele teve um problema. Porque ele estava com medo de falar com o cliente. A gente criou uma área de suporte, tá entendendo? Justamente por não ter mais medo. Aí tá faltando sinergia entre esse suporte comercial, do que está acontecendo. Agora tem um projeto para interligar esse negócio todo. Quando abre um chamado suporte, o vendedor já vai mandar uma mensagem automática para o cliente: ó, fiquei sabendo que você abriu um chamado no suporte, se precisar de alguma coisa, tô aqui para te ajudar. E ele vai automático, ele querendo ou não, tá entendendo? E justamente para o cliente ter essa proximidade do comercial, sim, mas quem está resolvendo o problema é o suporte, sabe? Sim, então, e o suporte no início é meio desesperador, né? Porque sim, tem aquele boom inicial ali, né? E ainda é, tá? Ainda eu acho que é o desafio de qualquer empresa, é conseguir tornar o suporte inclusivo, assim, digamos, né? Sim. Porque ele acaba sendo um negócio à parte, quase, sim, ali dentro, que ninguém quer saber o que está acontecendo lá, né? Vou te falar o que a gente fez, depois até posso compartilhar com o pessoal ali. A gente percebia que o suporte era sempre o BO em nível hard, assim. Quando ninguém mais queria olhar na cara de ninguém. E eu, inquieto com isso, a gente começou nessas conversas internas e não é possível que não exista um padrão nesses problemas. Olha o processo que eu falo, né, que a gente é meio... Sim. Não é possível que não exista um padrão nisso. Falei, tem que ter um padrão, tem que ter um padrão. Fiquei 1 ano batendo nisso. Tem que ter um padrão, tem que ter um padrão. Até que um dia nós sentamos com a equipe de desenvolvimento e eu falei, gente, ó, é o seguinte. Existem padrões de mensagens que acontecem ao longo do tempo ou ausência de mensagem por determinado período que justifica risco. A gente tem que determinar esses momentos em 3 etapas e daí padronizamos isso e jogamos isso dentro de uma inteligência artificial. Aí essa inteligência artificial, que é uma inteligência hoje já é um desenvolvimento da GoFi mesmo, é um produto da GoFi, ela identifica sentimentos. Então ela atua em grupos de WhatsApp, qualquer fonte de comunicação entre cliente e empresa. E aí sempre quando ela identifica que existe uma possibilidade daquele cliente estar chateado com alguma coisa, ela vai jogar na tela, vai aparecer como em laranja e vai aparecer em cima negativo. E aí o time de CS, de suporte, tem que entrar em contato com o cliente ou com o gestor, sim, do projeto para saber se está dando... Sim. Não, eu tô aqui quase, eu digo, pô, tem coisas que convergem muito, a gente também, pô, se tiver uma forma de a gente identificar quando o cliente está brabo ou não está, porque hoje em dia é muito difícil de o cliente te ligar, ele manda por mensagem, até porque tem que abrir um chamado, tal, eventualmente, e a gente tava nessa mesma discussão, pô, e se a gente identificar quando o cliente está brabo, pô, faz uma ligação, ou como ele quer ser atendido, enfim, e a gente tava mais ou menos trilhando um caminho desse, de conseguir juntar essas informações de WhatsApp e tal, e coisa, para botar todo mundo na mesma página, sabe? Então depois coloca o teu pessoal lá fazer um bench com eles ali. Com certeza, porque a gente também está andando algo nesse caminho e eu vejo assim, porra, realmente as dores elas são muito iguais, assim, só muda o mercado, só muda o tipo de produto ou serviço, mas no final é resolver pepino de cliente, né? Sim, tá com foco no cliente, né? Exato. Muito forte. Pra gente até encaminhar aqui pro final, o que tu vê para os próximos anos que vai tornar, vai te trazer mais competitividade? Tu olha mais para ganho de mercado, ser mais robusto, tu olha para margem, tu olha para times, tu olha para educação, tu olha... Qual que é o caminho que tu vê assim para te tornar cada vez mais competitivo? Então, isso é um exercício que eu acho que também é difícil da gente fazer, pensar no futuro, né? Pensar em 10 anos. A gente sempre diz, pô, o que a gente faz hoje, daqui a 10 anos vai existir? Ou a gente vai continuar conseguindo fazer? E isso até dói quando a gente começa a refletir, né? É filosofia quase, né?
E aí tu tem que começar a trazer isso para a realidade. Será que eu vou ter o meu vendedor lá vendendo ainda? Como é que vai tracionar esse negócio? Então, isso é um exercício que eu tenho começado a fazer. E eu vejo que está muito ligado à tecnologia, assim, tu ser mais eficiente é tu conseguir fazer mais com o mesmo, assim, de tu conseguir, seja usar IA, seja usar treinamento para o teu time, para eles serem melhores, mais eficientes, assim, é que nem tu botar um vendedor sênior. Às vezes um vendedor sênior ele equivale a 5 vendedor júnior, porque o júnior está lá aprendendo, ainda está falando coisa errada para o cliente, o sênior já vai lá, já fecha a venda e tal. Eu acho que usar tecnologia, usar inteligência artificial, olhar para o cliente, é isso que vai fazer a gente ficar mais competitivo. Então, eu acredito muito em treinamento e tecnologia, assim, sabe? Buscar, de alguma forma, conseguir conciliar essas coisas para a gente botar um turbo no time, bem dizer assim. Eu vejo que tudo são pessoas, só que a gente conseguir ter um time extremamente qualificado e conseguir dar a eles braço para conseguir manter uma cultura forte por ser um time ainda pequeno, mas com muito mais eficiência, assim, sabe? Legal. Educação e tecnologia, duas coisas também que a gente acredita muito. E hoje, como pergunta final, a gente tem uma pergunta padrão, que é se pudesse voltar um pouco no tempo e pudesse dar um conselho para ti mesmo, lá no início, lá em 2008, quando tu assumiu a empresa, com a experiência que tu tem hoje, qual seria esse conselho que tu daria para ti, de lá de trás? Começar a estudar pessoas antes. Eu acho que isso eu acho que foi o maior atraso, não atraso de vida, né? Mas assim, a gente ser resiliente que tu vai conseguir às vezes fazer só com processo ou com sozinho fazer acontecer. Não, porque aqui tem tanto processo que qualquer pessoa que sentar aqui vai conseguir fazer acontecer e vai rodar. E no fim, numa empresa, eu acho que cultura é tudo, pessoas é tudo. Assim, se eu pudesse voltar, eu estaria estudando isso mais cedo ou tendo um olhar mais forte para isso já desde o início. Assim. Eu acho que todo gestor, ele demora para cair algumas fichas, que nem eu falei dar valor para os valores da empresa, para o propósito, para a missão, visão. Quantas empresas tu vai hoje nem tem missão, visão e valores? Sim. É uma infinidade. Sim. Então é algo vazio, assim, eu sempre... E aquela coisa, né, a gente nunca para pensar, mas razão social, né? Qual que é a razão social da tua empresa existir, né? Tem um porquê, né? A gente olha a razão social hoje e bota um nome qualquer, mas ela devia ser uma razão social. Qual que é a razão social? Vai ajudar a comunidade de alguma forma? Qual vai ser o impacto dessa empresa na comunidade? Seja regional, seja local, seja na tua rua ali. Tu vai ajudar de que forma? Qual que é a razão social dessa empresa existir? E a gente entra no automático, né, de empresa, né, que aquela coisa, né, após Guerra Fria as empresas viraram quartéis, né, como nós vamos matar, atacar, como é que nós vamos fazer essa situação acontecer, como é que nós vamos conquistar as coisas e na verdade, a gente tem que ter uma razão social. A partir do momento que tu tem uma razão social de existência, tu vai conseguir atrair pessoas para tu alcançar aquela questão, que nem tu falou do Nubank, resolver e dar acessibilidade a qualquer pessoa ter uma conta bancária, né, e ser bem atendido, né, eles tinham uma razão social que nada mais, vamos lá, traduzir a razão social seria o propósito, talvez, né, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que nem precisa, acho que nem precisa, entre aspas, pirar demais, né, porque todo mundo pergunta, vocês têm missão e visão e valores? E não, a gente tem um propósito, e a gente tem uma meta, e a gente tem alguns pilares na parede que para nós são mais negociáveis. É isso aí. Assim. Então, às vezes não precisa ter de forma tão formal, né? Nossa missão é essa. Nós temos o propósito de transformar o futuro de pessoas e empresas através da educação. Então, esse é o que a gente acredita que a educação, sendo na parte de serviço, sendo na parte de escola de negócios, na parte de tecnologia, a educação é o caminho. E cada vez vai ser mais por conta da inteligência artificial,
por conta de que ninguém está vendo, ninguém está falando tanto, a gente está levantando um ponto que daqui 10 anos a gente vai ter uma crise, 10 anos nem sei se chega lá, mas de mão de obra muito grande, quando virar o ciclo da próxima geração. Sim. Porque hoje quem domina, se não me engano, é a geração Z, né? O poder de compra está na mão dela, e quando a gente virar essa chave ali, que vinha a geração anterior, que não está tendo oportunidade de ganhar experiência, que não está sendo contratada para serviços mais júniores, porque está sendo substituída por inteligência artificial. E a gente tem que lembrar que para ser pleno e sênior precisa ser júnior antes. Sim. Então a gente está olhando para, obviamente, né? A gente tem uma maioria das pessoas aqui dentro são plenas e sênior, já não tem júnior, mas a gente está olhando para uma coisa que daqui a um tempo vai. Então a gente acredita muito na educação, Sim. né? Uma educação mais prática, uma educação mais incremental, nada de uau. Sim. Não, um passinho de cada vez, uma coisinha de cada vez. Então esse é um dos nossos lemas. Roger, queria te agradecer a presença. Muito bom, parabéns pela empresa. Eu ia falar parabéns pela visão, gostei muito. Muito próximo também do que a gente acredita. E fica o convite aí para estar novamente conosco em outro momento. Perfeito, agradecer a Apo aí pelo espaço, pela conversa aí, foi super bacana aí, foi realmente uma conversa, né? Então, o dia que for para Blumenau, as portas estão abertas lá para conhecer a nossa estrutura também, e vamos mantendo contato aí, acho que tem bastante benchmark para a gente fazer aí que pela nossa conversa, realmente a visão é falar a mesma coisa de forma diferente, né? Sim, exatamente. Semana que vem eu vou estar lá vou lá com o Nicolas da Texnel, vou estar lá com eles. Daí então, acho que com a Ártico também vou dar uma passadinha lá. Não, tendo um tempinho, passa lá tomar um café lá. Então, gente, assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!